Um fungo bizarro infectou pessoas, transformando-as em zumbis. E os únicos imunes são um grupo de crianças que serão estudadas de maneiras questionáveis para obter a cura. Apresentando a menina com todos os dons, a história de Melanie, uma criança imune que vive em uma base militar. Lá, os soldados os tratam como se fossem coisas ou bichos e dão aulas para ver até onde vão suas capacidades. Apesar de mantê-los presos, eles os transportam amarrados da cabeça aos pés em cadeiras de rodas, alimentando-os apenas com minhocas. Embora Melanie pareça ser uma menina muito doce e inocente, cumprimentando todos os soldados. Na primeira aula que vemos, a doutora Selkirk pede que eles fechem os olhos para visualizar a tabela periódica e dá pontos, se eles memorizaram corretamente todos os dados. Tudo isso de uma maneira um pouco rude. Embora após alguns minutos, chegue a professora Justin, que estava trabalhando em outra coisa, e pediu à doutora que a substituísse por alguns minutos. Vemos que todas as crianças, especialmente a protagonista, parecem gostar e ser mais próximas dela por tratá-las gentilmente e sem julgamentos. Ela está disposta a arriscar ser trancada só para ler uma história para eles. Na cela, Melanie conversa com a Dra. Cowell, que anota seu comportamento e pede que escolha um número de 1 a 20. A menina escolhe o 13, e na manhã seguinte é justamente o menino da cela 13 que não vai à aula. Melanie pergunta a Justin se ele voltará amanhã. Mas a professora ignora a pergunta e pede que eles escrevam uma história. Quando terminam de escrever, nossa protagonista é a primeira a se oferecer para ler a sua. Sua história trata de como uma mulher é salva de um monstro por uma menina com a qual acaba vivendo feliz para sempre. Comovida com o relato, a mulher se aproxima e acaricia o cabelo da menina. Mas é interrompida pelos soldados, que entram para separá-la e lembrá-la de que não pode se aproximar ou tocá-los. Embora ela tente se desculpar alegando que foi momentâneo. O sargento não hesita em lembrá-la do motivo pelo qual ela não deveria fazer isso. Embora as crianças pareçam normais, com o cheiro dos humanos, seus instintos de zumbis são despertados e elas enlouquecem. Para evitar isso, eles usam um gel inibidor que oculta seu cheiro. Em seguida, as aulas são canceladas e os meninos retornam aos quartos. Mas como Melanie disse ao sargento que o odeia, ele não a desamarrou da cadeira e foi embora. É por isso que ela passa um tempo sentada até que a professora vai buscá-la. Quando a mulher a vê, não demoram para entrar e poder desamarrá-la. Embora ao estar tão perto da menina, começou a sentir seu aroma e despertaram seus instintos que fazem com que queira atacá-la. Melanie pede que ela saia, obedece e passa o gel, mas o deixa jogado no corredor. É por isso que quando a Dra. Cowell volta a passar como de costume, ela fala com a menina para pedir que ela diga quem esteve lá. E pede a ela novamente um número de 1 a 20. Ela, sabendo o que acontece quando escolhe um número, diz sem pensar 4, mesmo que esse seja o seu número. Depois, quando levam as crianças para as aulas, ela é conduzida à superfície, onde se vê que os zumbis se amontoaram na cerca. E os soldados estão tendo dificuldades para contê-los. Embora isso não pareça importar muito para o sargento, porque ele dá a ordem para continuar atirando. Enquanto isso, ele leva Melanie calmamente para o laboratório com a Dra. Coward. Eles a sedam imediatamente para colocá-la em uma maca, mas o sedativo parece não ter muito efeito. Segundos depois, ela acorda novamente. Quando estão prestes a operá-la, a professora entra e pede que não façam nada, pois ela não acredita que o correto seja matar crianças. Cowgirl diz a ela que estão próximos de encontrar a vacina, e tudo o que fazem é necessário para acabar com isso. Depois, soldados a retiram do laboratório para as médicas iniciarem a operação. Mesmo com o alarme soando, elas insistem em continuar a operação apenas fechando as janelas. O problema é que elas não perceberam que os zumbis estavam muito perto e conseguiram morder a colega delas. A médica mata os zumbis que tentavam entrar, mas como se feriu, decide fugir e abandonar a menina. Minutos depois, Melanie escapa cortando as cordas com um bisturi. Como já está infectada, os zumbis não a atacam. Assim, ela segue o grito de ajuda de sua professora. A menina vê os soldados segurando-a e se joga sobre eles para matá-los. Após desmaiar, Justino não consegue pegar a garota para levá-la consigo, pois ela está cercada de zumbis. E justo quando pensava que não tinha escapatória, aparece uma caminhonete que a resgata. O problema é que quem dirigia era o sargento, que depois de um tempo percebe que Melanie está com eles e quer matá-la. Embora também estivesse a doutora, que quer preservar seu espécime de estudo, e a professora também não ia permitir que a machucassem. Então, depois de um tempo, decide que vão levá-la. Ela não estará na van com eles, usará uma máscara tipo focinheira e terá as mãos amarradas. Então a menina viaja presa a um assento instalado no teto do veículo. Em seguida, eles procurarão um rio para coletar água. Um zumbi aparece e um soldado atira rapidamente nele, esquecendo de colocar o silenciador, atraindo outros zumbis.
Assim que os soldados matam os zumbis, o sargento nota que um de seus homens está infectado e é forçado a matá-lo. Além disso, um tiro atingiu o tanque de combustível. Agora teriam que mudar a rota para economizar gasolina ao máximo. O problema disso é que eles terão que passar por Londres, assim chegam mais rápido à nova base. Mas a cidade está totalmente infestada de zumbis à espera de comida. Assim que chegam, eles param à distância para poder ver qual seria a rota mais segura. Com a ajuda do gel e cuidado, eles poderiam passar sem problema. Tudo parece ir bem até que começam a ouvir um barulho e acaba sendo um zumbi empurrando um carrinho de bebê. A médica se aproxima para ver o bebê, mas descobre que era apenas um rato comendo os restos da criança. O pior disso é que isso fez a mãe zumbi acordar. Eles atiram nela, mas o som do tiro desperta outros zumbis e eles fogem para um hospital abandonado. Nesse momento, eles decidem ficar lá até terem um plano. Mas primeiro eles se dividem para garantir que não haja nenhum monstro escondido e deixam a doutora vigiando a Melanie. Nesse momento, a pequena aproveita para perguntar à senhora se ela sabe de onde vem. Descobrimos que antes os militares buscavam capturar e estudar zumbis. Mas em uma expedição, entraram em um hospital materno com bebês recém-nascidos infectados que pareciam normais. Descobriram que eram diferentes por terem sido contaminados ainda no útero materno. À noite, a professora busca comida para Melanie, mas só acha roupas para ela se trocar. Na manhã seguinte, eles notam que os zumbis os seguiram e estão em frente ao prédio onde se encontram. A única saída seria aguardar a passagem de um animal para distrair os zumbis, o que poderia demorar muito tempo. Melanie se oferece para sair, sendo a única que não sofrerá consequências. Inicialmente, a doutora recusa, temendo que ela não volte. E ela é indispensável para o seu trabalho, mas ela os convence dizendo que vai voltar porque quer estar com Justino. Além disso, ela só quer usar suas roupas novas. Então eles a deixam sair e assim que ela começa a caminhar, encontram um gato com o qual ela sacia sua fome. Em seguida, ela vai para as casas, encontra um cachorrinho e o usa como isca para distrair os zumbis. Já não estou com fome. Quando saem, vão para o telhado de um prédio para poder ver o caminho. Eles usam novamente a Melanie para encontrar a rua mais segura para passar. Eles fornecem um rádio para ela se comunicar com eles. Quando ela orienta por onde devem ir, eles se reencontram e seguem caminhando. No caminho, eles encontram uma espécie de planta, que é a próxima etapa do fungo. Eles prosseguem a caminhada sem encontrar zumbis, apenas uma planta gigante do tamanho de um prédio. E aí, a doutora explica que se isso chegasse a florescer, seria o fim do mundo, porque o vírus se espalharia pelo ar. Eles seguem caminhando até achar um laboratório móvel onde permanecem, porém ainda sem encontrar comida ou contatar outras bases. É por isso que o soldado sai para buscar suprimentos na área. Mas eles não são os únicos famintos, já que Melanie também precisa comer, então eles a deixam sair para buscar sua própria comida. E vê que em um terraço há pombos dos quais se alimenta, embora acabe que havia uma espécie de creche de zumbis ali. E ela justamente vê que uma dessas crianças chega e através de um sinal diz que há uma pessoa. Enquanto isso, no veículo, a doutora conta à professora que está morrendo porque sua ferida se infectou, e embora a tenha tratado, já era tarde demais. Mas que ainda pode fazer uma vacina para salvar o resto, se ela permitir que use o cérebro de Melanie. Nesse momento, a menina chega para avisá-los que as crianças vão caçar os soldados se eles não fizerem nada. Mas o sargento tem certeza que com o gel eles não podem cheirá-lo. O problema é que os seguem pelo cheiro do próprio gel. Eles usam o rádio para chamá-lo, mas ele entra em um local e deixa suas coisas do lado de fora. Mas esse não é o único problema, pois recebem uma chamada da base para a qual se dirigiam. Os zumbis também estão prestes a entrar e precisam de ajuda. Diante da notícia, o sargento não sabe o que dizer, já que essa era sua única opção. Mas Melanie diz a ele que agora é mais importante procurarem seu companheiro antes que as crianças o encontrem, e que ela pode guiá-los pelo cheiro. No armazém, o soldado se depara com uma menina zumbi que não faz nada além de oferecer-lhe um rato para que ele coma. Ele recusa no início, mas acaba aceitando após a insistência dela. Porém, a menina se afasta e outros meninos chegam, fazendo cortes nas pernas dele para impedir sua fuga. Quando ele os vê, ameaça explodir uma granada, se o tocarem, mas não adianta, porque no final, eles se aproximam e o comem. Quando chegam, os outros só encontram os restos e percebem que armaram uma armadilha para poder caçá-lo. Isso também é uma armadilha, pois quando saem, as crianças estão à espreita. E embora o sargento queira atirar neles, Melanie pede que a deixe cuidar deles e começa a lutar com um menino, que parece ser o líder do grupo. No começo parece que Melanie está perdendo, mas ela consegue deixá-lo algemado e pega sua arma para matá-lo. Isso faz com que as outras crianças tenham medo dela. Mas ela finge que o sargento e a professora eram sua comida, afastando os outros. Mas para que acreditem neles, ela pede que simulem medo.
Mais tarde, eles chegam ao laboratório, mas percebem que as portas estão abertas e, ao entrar, veem a doutora com uma máscara de oxigênio. Mas rapidamente todos adormecem. Lá, ela continua seu plano de pegar Melanie, esquecendo que os onívoros não funcionam por muito tempo com ela. Ao acordar, Melanie avisa que se for atacada, não hesitará em morder. Nesse momento, a médica começa a dizer a eles que ela é a única maneira de poder fazer uma vacina. Ela pode salvar a professora e o sargento se permitir que ele a opere. Além disso, se não encontrarem a cura agora, a planta gigante que viram pode se abrir a qualquer momento, pois só falta a umidade ou o calor suficiente para florescer. Inicialmente, ela concorda, mas não gosta da ideia de ter que morrer para que outros vivam. No fim, ela decide partir. Não sem antes adverti-la para não sair se quiser viver, mas a doutora a ignora e a persegue. Mas isso lhe custa a vida porque as crianças a encontram. Por sua vez, Melanie chega onde estava a planta e a incendeia para que a semente floresça. Mas no retorno, ela encontra o sargento, que fica incrédulo com o que ela fez. No final, ele diz a ela que quando se transformar em zumbi, ia o matar, pois não quer viver assim. Depois disso, ela volta ao laboratório, onde agora só resta sua professora, embora ela não entre para não expô-la ao vírus. No dia seguinte, apesar de Justino estar infeliz por ficar sozinho, ele não se recusa a continuar lecionando para Melanie e os outros zumbis. Agora Melanie pode finalmente viver feliz com sua professora, embora esta provavelmente não esteja muito contente. Que eu suponho que vai ter que viver toda a sua vida nesse quarto dando aulas para crianças zumbis. Isso foi A Menina com Todos os Dons. Deixem seu like, comentem sobre quais filmes querem ver no canal, se inscrevam e ativem o sininho para não perderem os próximos vídeos.